XML e cliente dataset. Para ler arquivos XML com o cliente dataset, é preciso converter o arquivo para o formato esperado pelo cliente dataset. Esse formato é conhecido como data packet, um arquivo XML com um pacote de dados para ser lido pelo cliente dataset. Se o usuário tentar abrir um arquivo XML que não esteja no padrão data packet, ocorrerá o seguinte erro. Aí, ó, mismatch in data packet. Bom, é possível converter um arquivo XML do padrão W3C para o formato data packet. Para isso, é necessário utilizar a ferramenta XML Mapper, que vem com Delphi. Vamos então ver isso na prática. Veja que eu tenho aqui uma pasta XML Mapper, não tem nada dentro dessa pasta. Eu vou pegar os arquivos NFE pessoa XML e vou colar dentro da pasta XML Mapper, tá? Bom, lá no Delphi eu vou pegar um cliente dataset, aqui ó, cliente dataset, e vou tentar, em FileName, vou tentar abrir o arquivo pessoa XML. Aí, tá aquele erro que a gente mencionou, ele não consegue ler esse tipo de dado aí, esse tipo de arquivo, tranquilo? Nós vamos ter que converter esse arquivo aí. Como é que a gente faz isso? Nós vamos na pastinha onde o Delphi está instalado, aqui, XML Mapper. Vamos usar essa ferramenta aí para fazer essa conversão. Será que é difícil? Vamos observar. Vou pedir para abrir o arquivo. Pessoa, primeiramente. Aí está, ele abriu o arquivo pessoa, tá? Observe que nesse lado aqui eu estou visualizando os dados de pessoa XML e aqui é onde vão ficar os dados já convertidos para data packet, sendo que entre um e outro eu vou ter aqui a transformação, né? Vou poder selecionar o que eu quero transformar e passar para lá, tranquilo? Estou vendo aqui como é que é o esquema desse pessoa aí, né? Eu posso ver tanto através de um esquema como um XDR como o DTD. Legal isso aqui, né? Retornando aqui para a visualização do documento, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou pedir para ele selecionar todos os filhos. Aí, todos os filhos de pessoa, tá? Daí eu tenho aqui algumas opções. Aqui estão os nós que vão ser selecionados. Tranquilo? Ele está fazendo um XPath aqui, ó, para selecionar os nós. Daqui eu tenho as opções. Olha, você vai criar o data packet como o quê? É para um cliente dataset? É como parâmetros de consulta? É para inserir esse delta ou deletar esse delta? Que você pode até pesquisar para ver para que serve isso aqui, tá? E qual vai ser a direção da transformação? Vai ser de data packet para XML ou de XML para data packet? Bom, as duas opções que devem ser mais utilizadas são essas que nós vamos utilizar mesmo, né? Para cliente dataset e é de XML para data packet. Mas por que que não está marcado o botão aqui para eu clicar? Já está tudo no jeito, né? Ainda não. Eu preciso vir aqui em Create Data Packet from XML. Olha, cria o data packet a partir do XML. Cliquei nesse botão, aí ele criou para mim aqui, ó, nome. Tá? Dentro de nome eu vou ter um tipo de dado string de tamanho 6. Endereço, vou ter também um tipo de dado string do tamanho 6. Cidade, um tipo de dado string do tamanho 9. Nesse max length 9 aí não ficou muito legal, mas tudo bem, isso aí a gente pode alterar depois, né? Vou clicar em Create and Test Transformation agora, que ficou disponível para mim. E aí está, olha, os dados aparecendo aí. O max length, ele se baseou no tamanho das strings aqui, tá? Ele tentou dar uma de esperto aí. Ele sabe que a maior string do tipo nome tá com 6.
E ele sabe que a maior string do tipo cidade está com 9, que é Fortaleza aqui, ó. Depois que eu fiz isso, né, eu vou clicar nesse botão salvar daqui de dentro, tá? Depois que eu cliquei em Create and Test Transformation, não vai ser nesse salvar aqui não. Cliquei nesse salvar, ele vai salvar como XML, ok? Então eu vou colocar assim, ó, CDS pessoa. Agora eu posso ir no Delphi. Meu CDS pessoa já está aqui, ó. Vou abrir o pessoa, W3C, o formato dele. Vou abrir o CDS pessoa. Veja que ele deixa um XML version 1.0. Já tirou o encoding. Já tem aqui um standalone, né? Já aparece um data packet versão 2.0. Daí vem um metadata que tem os fields, né? Tem lá os campos, né? Primeiro campo nome, segundo campo endereço, terceiro campo cidade. Fechou os campos aqui, ó, tá? Daí eu vou ter os parâmetros. Tem parâmetros? Não, por isso que o parâmetro já está fechado aqui. Fechou o metadata. Isso aqui é como se fosse a definição das tabelas. Tranquilo? São os campos da minha tabela, tá? Daí eu tenho agora o raw data, são os dados, né? São os registros, ok? Primeiro registro, que ele chama de row, linha. Segundo registro, só tenho dois registros, fechou o raw data, fechou o data packet. Legal? Então olha como é diferente, né? Mas esse é o formato que o cliente dataset consegue ler, tá? Eu vou então pegar esse cliente dataset, vou apontar o file name para CDS pessoa, vou pedir para ativar, agora deu certo. Vou clicar aqui no data source, esse data source vai apontar para o dataset cliente dataset 1. Data controls eu vou pegar uma dbgrid e vou apontar essa dbgrid para o data source 1. E olha quem foi que apareceu aqui. Vou deixar essa grid menorzinha, depois a gente vai fazer a da NFE. A gente vai precisar de um formulário um pouco maior, mas nem tanto também, né? Pronto, aí está. Vou salvar isso aqui dentro de Delphi XML, XML Mapper. Pronto. Vamos executar. E aí está. Ok? Rua 11 no lugar de Rua 11. Vamos colocar aqui Rua 25. Alterou aqui? Alterou nada. Tá Rua 11 ainda, né? Por que isso? Porque eu não salvei ainda, né? Opa! Quando eu fechei o projeto, aí sim, ó. Ele deixa lá naquele formato de novo. Vamos ver se ele alterou para Rua 25. Rua 25. Ok? Ó, já está como Rua 25, tá? Eu poderia, evidentemente, colocar um botão aqui, né? E com esse botão, cliente dataset 1. Apply updates, executa. Então aqui no lugar da rua 10 eu vou colocar rua 14. Missing data provider or data packet. Vamos para frente. Já já nós vamos entender por que que isso aí aconteceu, tá? Bom, mesma coisa eu vou fazer com o arquivo da NFE.
Vou abrir aqui, NFE, vou clicar no inf NFE, NFE selecionar todos os filhos, vou clicar em Create Data Packet from XML, ele já criou o Data Packet aqui, vou clicar em Create and Test Transformation, aí está, XML transformada, legal. Vou clicar aqui para salvar e vou salvar como CDS NFE. Salvei, vou no Delphi, vou utilizar outro cliente dataset com outro data source. Esse cliente dataset eu vou apontar para o CDS NFE. Já ativei esse data source. Vou apontar para o cliente dataset 2 e em data controls eu vou colocar aqui uma DB grid que vai apontar para o data source 2. E aí estão os dados da NFE aparecendo para a gente. Tranquilo? Muito bem. Mas agora tem um detalhe. Eu tentei salvar os dados aqui do pessoa diretamente no Data Packet, né? E eu vou também colocar um botão aqui para salvar os dados da NFE. Mas só que eu não vou querer salvar dentro do Data Packet não, tá? Eu vou querer salvar dentro do XML padrão. Como é que eu vou fazer isso? No lugar de eu salvar dentro de CDS pessoa, que é esse aqui, eu vou querer salvar dentro de pessoa, que é esse aqui, ó. Esse rua 11 eu quero que fique rua 25. Bom, nós vamos ter que usar um conceito aqui no Delphi, que é um conceito de transformação. O mesmo conceito que nós usamos no XML Mapper, só que lá no Delphi. Tá certo? E para isso nós vamos precisar da ajuda de um outro componente. Para começar, nós vamos abrir o pessoa XML de novo. Vamos selecionar todos os filhos. Deixa eu limpar isso daqui. Limpei. Agora vamos nós aqui selecionar todos os filhos selecionados. Create Data Packet from XML. Criei. Create and Test Transformation. Aí está. Eu já tenho aqui, olha, todo o passo a passo de como converter do XML pessoa para o Data Packet pessoa. Se eu pudesse gravar isso, né, essa espécie de gramática aqui, ou esse passo a passo para o Delphi entender que esse cara representa esse e esse representa esse aqui, de tal maneira que quando eu pedisse para salvar nesse formato, o Delphi soubesse que salvar nesse formato, de alguma maneira, o cidade representa esse cidade, esse endereço representa esse endereço. É isso que a gente vai falar para o Delphi, ou mostrar para o Delphi, tá? Nós vamos clicar aqui em File, Save, Transformation. Nós vamos salvar o passo a passo dessa transformação, para ensinar isso lá para o Delphi. Essa transformação aqui vai ser uma transformação de leitura, tá? Veja a extensão XTR, né? Vou dizer, olha, Delphi, no caso de pessoa, você, quando relacionar pessoa XML do tipo W3C com pessoa XML do tipo Data Packet, a transformação de um para outro
está descrita nesse arquivo leitura aqui. Legal? Então tá aí, ó. O que é que o Delphi deve fazer para ler esses dados de um para o outro, do XML para o data packet? As informações estão aqui, ele vai atrás das informações aqui. Ok? Legal. Só que o Delphi ele precisa saber como gravar também, né? Aquele arquivinho ali mostra que se eu apontar o XML do W3C para o Delphi, como é que ele pega esses dados e mostra no DBGrid com o cliente dataset? Ele tem que converter isso para um formato data packet. Aquele arquivinho mostra para o Delphi, para você ler um W3C e converter para o data packet é assim, tá? Mas o Delphi ele precisa saber também como pegar os dados do data packet e gravar no XML do W3C. Para isso nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos clicar em Data Packet to XML e vamos pedir para ele criar e testar a transformação. Pronto, aí está, o Data Packet para o XML. Essa é a transformação. Vou clicar em File, Save, Transformation. O outro arquivo, o padrão, era to.dtp. Esse aqui ficou to.xml, né? Porque esse aqui é o arquivo de escrita. Tá? Nós vamos salvar ele como escrita xtr. Nesse arquivo escrita xtr estão todas as informações necessárias para o Delphi saber como é que se escreve a partir de um data packet no arquivo W3C. Legal? Muito bem. Feito isso, nós vamos aqui no Delphi e vamos usar um outro componente, tá? Esse componente que nós vamos usar XML Transform, é o XML Transform Provider, esse carinha aqui. Pronto. Quais são as propriedades dele? Primeira coisa é o arquivo de dados, né? Qual é o arquivo de dados que eu vou utilizar? Eu aponto para o arquivo no padrão W3C mesmo, tá? Arquivo pessoa. Qual é o arquivo de leitura? O arquivo de leitura é o leitura xtr. Qual é o arquivo de escrita? O arquivo de escrita é o escrita xtr. Feito isso, eu vou pegar outro cliente dataset e outro data source, para não confundir aqui as coisas, tá? Vou pegar outra DBGrid também, aqui do lado, ó. Legal? Perfeito. Esse cliente dataset 3, eu vou apontar para qual arquivo? Para nenhum. Eu vou apontar ele para um provider. Provider name XML transform provider. Porque esse XML transform provider, ele tem toda a lógica da coisa. Ele sabe quem é o arquivo de origem e sabe quais são os arquivos que dizem como ler e escrever nesse arquivo de origem. Tá? Então não precisa apontar o cliente dataset para nenhum outro arquivo. Já foi ativado. Data source, aponto para o cliente dataset 3 e o DBGrid aponto para o data source 3. Já apareceram os dados aqui, né? Nesse botão que eu tentei aplicar os dados no cliente dataset 1, eu vou aplicar agora no cliente dataset 3. E vamos ver o que é que vai acontecer. Então aqui eu queria mudar para rua 25, né? Opa, vamos ver o que aconteceu. Ele já afirma aqui que o arquivo foi alterado, olha. E aí está, a rua 25. Legal? Então tá aí, né? Nós alteramos os dados de um XML no formato W3C a partir dos dados apresentados no DBGrid aqui com o cliente dataset, tá? E se eu quiser salvar agora os dados
No formato data packet, deixa eu colocar um outro botão aqui. Aí eu faço assim, ó, cliente dataset 3.save to file. Aí eu vou salvar como, qual é o nome do arquivo lá mesmo? CDS pessoa. CDS pessoa.xml. Tá, então aqui 25, esse aqui mora na rua 26. Salvei no XML, já salvou aqui. Salvei no data packet. Quando eu abrir aqui o CDS pessoa XML, nós vamos ver que um está na rua 25, o outro está na rua 26. Tranquilo? Então é isso, né? Bem simples de fazer. Aqui para a nota fiscal eletrônica, para esse arquivo, mesma coisa, mesmo princípio. Você vai lá, vai criar as transformações, né? Abre aqui o arquivo da NFE, seleciona os filhos, passa para cá. Primeiro faz a transformação de XML para data packet, que é uma transformação de leitura. Salva essa transformação. Depois você faz a transformação de data packet para XML, clica no botãozinho aqui, salva essa transformação, que é a transformação de escrita. Vai no Delphi, utiliza o componente XML Provider, aponta para o XML no formato W3C e para os dois arquivos, o de leitura e o de escrita. O cliente dataset só precisa saber da existência desse XML Provider aí, e o restante é só isso mesmo aqui, ó. Só o save to file para data packet, apply updates para o XML original, tá?